Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de julho de 2025. São 8 horas da manhã. E você veja que nós estamos em meados de 2025 e já estamos em plena eleição de 2026, com o quadro político fervendo, apesar do frio que faz aqui em terras bandeirantes paulistas, onde me encontro. Veja só, minha amiga, meu amigo, o que é que está acontecendo nesse país, os últimos movimentos. Enquanto hoje há uma manifestação contra o Congresso inimigo do povo, que quer taxar o povo e não quer que rico pague tarifa, nós temos ainda por cima uma bomba explodindo. O governo brasileiro vai reagir forte. Advogados de Bolsonaro já admitem, de Bolsonaro e dos outros réus da trama golpista, já admitem publicamente, eu vou provar essa previsão que o Blog da Cidadania fez 15 dias atrás, que toda essa pantomima do Eduardo Bolsonaro ia gerar um desastre para o processo do pai e para ele mesmo. Os advogados dos réus da trama golpista já admitem, você vai ver matéria, reportagem sobre isso, já admitem publicamente o endurecimento do julgamento contra Jair Bolsonaro e ação penal e cana para o filho dele. Mas é mais do que isso. O Procurador-Geral da República, na ação penal que está para ser instalada a qualquer momento e que teve um desdobramento ontem com a retirada do sigilo de decisão do Alexandre de Moraes, que foi inclusive anterior aos ataques do Donald Trump, não é? Essa ação do Eduardo Bolsonaro vai render a ele e ao pai um outro processo baseado no inquérito 4995, que pede a condenação, o Procurador-Geral da República pede a condenação do Eduardo Bolsonaro e do pai dele por 3 crimes baseados no artigo 344, no artigo 330 e na Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Tudo isso, tudo do Código Penal, tudo isso dá ao Jair Bolsonaro e ao filho 03 20 anos de cana. No caso do Bolsonaro, cada processo é mais cana, ou seja, aumenta o tempo de prisão em regime fechado. Esses 3 crimes rendem aos dois 20 anos de cana. E o Bolsonaro já tem previstos 40 anos de cana. Então, como eu já tinha divulgado isso lá atrás, tá? Você vai procurar, se você procurar aqui no Blog da Cidadania, eu nem me dei o trabalho, mas se você procurar, eu estou falando de 60 anos de cana para o Jair Bolsonaro, 15 dias atrás, sei lá quanto tempo. E para o Eduardo Bolsonaro, 20 aninhos de cana, também já está previsto lá atrás, 20 aninhos de cana. Tudo isso já está no pedido da Procuradoria-Geral da República para abrir inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, e agora já era. Esse inquérito vai ser instalado a qualquer momento. Enquanto isso, o Lula devolve a carta mal criada do Trump e o agronegócio pede a lei da reciprocidade aprovada no ano passado contra os Estados Unidos. O agronegócio pediu ao presidente Lula que use essa lei de reciprocidade, que vai impor tarifas equivalentes. Claro, para o Brasil é ruim, para o agronegócio é péssimo,
mas os próprios bolsonaristas já admitem que eles vão se ferrar em termos de imagem por conta dessa retaliação. Ontem eles fizeram um ato de louvor e agradecimento, os bolsonaristas, na Câmara ao Donald Trump, e agora eles caiu a ficha do bolsonarismo, eles percebem que isso vai atingi-los, vai qualificá-los como traidores da pátria. Inclusive, aí não se duvide de alguma questão aí na esfera penal para esses deputados que estão comemorando e apoiando uma violação da soberania do nosso país. É uma lei de traição, é crime de lesa pátria. Isso existe em qualquer parte do mundo. E, enquanto isso, o Prêmio Nobel da Paz de Economia chama o Donald Trump de criador de ditadores e diz que ele deveria ser preso pelo que ele está fazendo com o Brasil. Paul Krugman, ele chama o Donald Trump de criminoso pelo que está fazendo no país, queria cadeia, pede cadeia para ele. Vamos ver as informações que eu preparei nesta reportagem que vem agora. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. Ao fim, Lula afirma que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Quando na nota o presidente Lula diz que responderá com a reciprocidade econômica, isso quer dizer que o Brasil poderá adotar as mesmas tarifas aos Estados Unidos. Poderá impor as mesmas tarifas. Lembrando que na carta de Trump, ele já tinha dito que se o Brasil adotasse a reciprocidade, ele também aumentaria suas tarifas. Aqui você vê a insidiosa, a desairosa, a infame missiva de Donald Trump ao Brasil, ao presidente Lula, onde, só para você entender, ele exige que pare o julgamento do Bolsonaro immediately, ou seja, imediatamente. Essa vergonha que ele escreveu, que você vai ver, teve uma reação muito forte do presidente Lula, respondendo em rede social na mesma medida e devolvendo essa carta infame para a Embaixada dos Estados Unidos. A diplomacia brasileira, o Itamaraty, convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, que é chefe de negócio, o Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos aqui, e devolveu a cartinha para ele, e o Lula escreveu essa carta, do qual você leu um trecho, né, em que ele diz, tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano, Donald Trump, apresentada em rede social na tarde desta quarta-feira, é importante ressaltar que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira. E o resto você viu aí, está amplamente divulgado na mídia. O Lula e o Barroso conversaram e definiram que o governo vai liderar a reação a Donald Trump e ao STF vai caber falar nos autos, como convém aos juízes. Os bolsonaristas então aprovaram moção de louvor e regozijo a Trump. É uma vergonha. E aqui está o nominho de todos os que fizeram, os de sempre, não é? E aí, essa gente aí vai ser exposta. Preparem-se para os vídeos da inteligência artificial. Por quê? Porque os bolsonaristas mesmos admitem o desgaste com a tarifa de Trump e buscam blindar o Bolsonaro e culpam o Lula, mas na verdade não vai funcionar. O próprio vice de Tarcísio disse que a estratégia de Trump é equivocada na forma e na execução. E aí o Brasil vai responder com reciprocidade às tarifas de Trump, disse o Lula. E o que é
essa reciprocidade? Essa reciprocidade, ela é de lei aprovada no projeto de lei 2088. A lei da reciprocidade é aprovada pelo Senado e pela Câmara. E o que diz a lei? O projeto de lei 2088, que foi aprovado, conhece como lei da reciprocidade, que substitui a exigência de equivalência ambiental por mecanismos mais seguros, garante que bens e produtos disponibilizados no mercado brasileiro sigam padrões ambientais. E a lei de reciprocidade surgiu num contexto de crescentes barreiras ambientais impostas ao Brasil, e a lei da reciprocidade, ela faz com que, em resumo, para não ter que ler todo esse texto, ela permite ao Brasil reagir na mesma medida em que for atacado comercialmente. Enquanto isso, a bancada ruralista pediu resposta firme do Brasil ao tarifaço de Trump. Nova alíquota produziu reflexos diretos e atingiu o agronegócio nacional, e o agronegócio está furioso com o Bolsonaro e com o filho dele. A Frente Parlamentar de Agropecuária reagiu com preocupação à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros, e a bancada pediu que a diplomacia brasileira dê uma resposta firme. Então você veja bem, minha amiga, meu amigo, que não tem ninguém são apoiando uma loucura dessa, a não ser os bolsonaristas radicais. Veja que o Nobel da Economia, esse sujeito aqui é Paul Krugman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2008. Ele disse que o Trump merece impeachment por tarifas contra o Brasil. E o Flávio Dino, coube ao Flávio Dino, como sempre, dar essa resposta. Uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional. Mas o melhor vem agora. Eduardo, com essa ação, marcou o encontro dele, do pai, com a cadeia, e o seu com a ação penal, que resulta em cadeia. Vamos entender. O STF abriu um inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro por coação no processo e tentativa de obstrução na justiça. Muito bem. Aqui você tem a ação penal, que é a 4995, que teve andamento ontem, inclusive, com a intimação, com o envio ao STF, à PGR, de prova para, inclusive, incluir o Jair Bolsonaro. Essa prova é para incluir o Jair Bolsonaro no processo. Veja bem, o que é que aconteceu? Muita gente não entendeu, está aqui. O Moraes enviou para o PGR esse vídeo da manifestação do Bolsonaro, que o vincula ao filho, e eles ali falando em inglês, se dirigindo aos Estados Unidos, nesse vídeo, que eu não vou reproduzir para eles. E nesse vídeo eles falam, o Gustavo Gayer, fala em inglês, e o Bolsonaro fala uma frase em inglês, dirigindo-se aos Estados Unidos e pedindo sanções. Então o Bolsonaro está no mesmo processo. E nesse processo, aqui é a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que foi o pedido ao Moraes para abrir este processo aqui. Tá? E esta manifestação da Procuradoria-Geral da República, aqui quase no fim, na página 11, ela diz o seguinte, ela pede o seguinte para o STF. Veja só. Os eventos narrados apontam, em suma, para a figura penal da coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, do embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, não sendo de se excluir a pertinência e tipo descrito no artigo 359L do Código Penal. Há, portanto, elementos suficientes para a instauração do inquérito, e ele está pedindo condenação com base nesses crimes do Procurador-Geral da República. E o que é que diz esses crimes? Muito bem, você tem, entre os crimes citados, tá? Você tem fraude processual, que dá 2 anos de prisão.
você tem obstrução do processo, que dá mais 8 anos de prisão, são 10 anos. Depois você tem desobediência, dá 6 meses, vamos desconsiderar isso, já tem 10 anos, tudo bem. Depois você tem coação no curso do processo, artigo 344, pena de reclusão, pena máxima 4 anos, que é o caso de pena máxima, sem dúvida, qualquer advogado vai dizer isso. Mais os 10 são 14. E depois você tem o artigo 359L, que é emprego de violência ou grave ameaça, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mais 8 anos de prisão. Então são mais 22 anos de prisão. Eu arredondei no título, mas são 22 anos de prisão a mais. E aí, o Trump, ele impõe esse tarifaço ao Brasil às vésperas de parecer da PGR na trama golpista. O anúncio do Trump de que vai impor tarifas de 50% ao Brasil a partir de agosto vem à tona às vésperas de o PGR finalizar o parecer que vai pedir a condenação do Bolsonaro na próxima sexta-feira, é o prazo máximo dele. O Gonê vai enviar seu parecer, aqui diz que ele vai enviar na segunda-feira, dia 14, é isso, é na segunda-feira que é dia 14. Colegas de Gonê, ouvidos reservadamente, avaliam que, apesar da turbulência nas relações diplomáticas entre o Brasil e Estados Unidos, não há espaço para o Procurador-Geral da República voltar atrás, e essa verborragia do Trump vai ser solenemente desprezada. O caso, considerado um dos mais importantes da história do Supremo, vai levar à prisão de Bolsonaro e deve ser julgado pela primeira turma até setembro. Advogados de diferentes réus que atuam no processo esperam um parecer duríssimo de Gonê e avaliam que o ex-presidente vai pegar uma pena de pelo menos 20 anos de prisão. Mas os bolsonaristas acham que vai ser 30 anos. Eu digo que com tudo isso vai ser 40. Mas o inquérito 4995, que vai virar ação penal a qualquer momento, ele pede mais 22 anos. Isso é cumulativo. Qual é o efeito disso, minha amiga, meu amigo? O efeito disso é que você soma as penas e aí você aumenta o limite de tempo em regime fechado, tempo mínimo em regime fechado, que, de acordo com o entender do STF, pode ser de 1/6 a 1/3. Por que 1/3? Porque, geralmente, esse crime seria equiparado a crime hediondo. Se for equiparado a crime hediondo, dá 1/3, ou seja, 60 anos de prisão dá 20 anos de cana para o Jair, tá? E mais 20 para o Bananinha. O tarifaço do Trump vai levar Moraes a endurecer o julgamento, avaliam os advogados dos réus da trama golpista. A ofensiva de Trump de sair em defesa do Bolsonaro e impor tarifaço de 50% não vai levar a um recuo. Na verdade, vai levar a um endurecimento, para resumir aqui, do julgamento, aumenta as penas, mas a pena pela obstrução da justiça, coação no curso do processo, no inquérito 4995, vai ser numa ação penal separada, ele vai ser julgado por aquilo. Mas vai ganhar mais 20 anos aí com essa brincadeira. Por isso que o Moraes mandou ontem o discurso do Geyer e do próprio Bolsonaro, que falaram frases em inglês se dirigindo aos Estados Unidos. O que acontece aqui é que alguns falam do Eduardo Bolsonaro voltar, né? Que tinha uma matéria, PL espera a volta de Eduardo ao Brasil após o julgamento do Bolsonaro. O capanga dele, o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, disse: sei não, hein? Acho que é bom esperar sentado. Claro que não é louco, se ele pisar aqui ele vai preso. E tiro contra o Brasil vai atingir a direita, segundo a Miriam Leitão do Globo. Se as tarifas subirem para 50%, a economia brasileira sofrerá e o grupo bolsonarista será o responsável pelos estragos. Haja vista, você já viu aí, que o agronegócio não ficou nada satisfeito com tudo isso e espera aí, deve mandar paulada em cima do bolsonarismo, e os ruralistas não brincam em serviço. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.